Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos da engenharia agrícola. Meu nome é Daiane Teixeira, estudante de agronomia na Universidade Federal do Paraná, e apresento nesse vídeo assuntos relacionados a medidores de pressão na raiz. Vamos falar sobre o caminho da água desde o solo até a atmosfera. A água começa no solo, vai passando pela raiz, depois pelo caule, chegando às folhas e finalmente é liberado para a atmosfera. Esse movimento da água acontece porque existe um gradiente de potencial hídrico em cada etapa do caminho, ou seja, a água sempre se desloca de onde o potencial hídrico é maior para onde o potencial hídrico é menor. Vamos entender como que a pressão radicular se encaixa no sistema solo-planta-atmosfera, né? Durante o dia, o movimento da água dentro da planta é dominado pela transpiração foliar. A água se perde pelas folhas através dos estômatos e isso cria uma espécie de sucção que puxa a coluna de água desde as raízes até o topo da planta. Mas à noite, esse cenário muda completamente. Os estômatos se fecham, a transpiração ela praticamente cessa e aí entra em cena a pressão radicular. Nesse momento, é a pressão positiva gerada pelas raízes absorvendo água que pode se tornar a principal força impulsionando o fluxo de seiva na planta. Ou seja, a pressão radicular complementa o transporte de água quando a planta não está realizando transpiração, ajudando a manter o sistema funcionando. Mas afinal, o que é essa pressão radicular? A pressão radicular é um processo que ajuda a empurrar a seiva bruta para cima nas plantas, principalmente em situações específicas, como durante a noite ou em condições de baixa transpiração. Um exemplo bem simples para a gente observar a pressão radicular ocorrendo é quando a gente corta o caule de uma planta jovem e percebe que a seiva começa a escorrer da região cortada. Isso acontece porque há uma pressão positiva empurrando essa seiva para fora. É importante a gente destacar aqui que é bem diferente do mecanismo mais comum da tensão e coesão, onde a seiva do xilema está sob pressão negativa, sendo puxada pelas folhas. Já na pressão radicular, o xilema está sob pressão positiva. Essa pressão acontece porque as raízes fazem a absorção ativa de íons do solo, acumulando esses íons nas células do xilema. Esse acúmulo reduz o potencial osmótico e, com isso, o potencial hídrico também cai. Como consequência, a água é puxada dos tecidos vizinhos do córtex, onde o potencial hídrico é mais alto, para dentro do xilema, que tem potencial mais baixo. Esse movimento osmótico gera a pressão positiva que empurra a seiva para cima. Vale lembrar que esse processo é mais comum em plantas pequenas e não é suficiente para levar água até grandes alturas, como em árvores muito altas. Aí, nesse caso, a planta depende mesmo do mecanismo de transpiração. A pressão radicular é um conceito muito importante na fisiologia das plantas, porque nos ajuda a entender como que a água e os nutrientes conseguem subir das raízes para o restante da planta, mesmo contra a gravidade. Ou seja, mesmo sendo uma força secundária, ela é fundamental para a gente entender o transporte de água em certos contextos. Existem duas formas de identificar a pressão radicular ocorrendo, que é a gutação e a exudação. A pressão de raiz pode empurrar a seiva do xilema para cima, sendo visível na forma de gutação, quando as gotas aparecem nas bordas das folhas pela exudação de água. E a exudação é a saída de líquidos através de cortes ou ferimentos, que foi citado anteriormente. Agora eu vou descrever o procedimento experimental utilizado para medir a pressão radicular. Existem N maneiras de calcular a pressão radicular, mas aqui eu vou dar uma enfatizada no nanômetro de mercúrio. Primeiro a gente corta a parte aérea da planta, bem próximo ao solo, de forma que o xilema fique exposto. Em seguida, a gente acopla um tubo nanométrico, pode ser de vidro ou de borracha, e esse tubo deve estar cheio de água, com algum marcador visível, pode ser um corante. E é muito importante garantir que esse tubo esteja bem vedado, porque não pode ocorrer vazamentos, senão compromete a medição. Depois disso, a própria raiz começa a empurrar água para fora, e isso faz com que o líquido dentro do tubo comece a subir. A partir daí, usamos o nanômetro para medir a altura dessa coluna de seiva, que vai nos indicar a pressão que a raiz está exercendo naquele momento. Aqui eu trouxe um cálculo de pressão que a gente pode utilizar nesse experimento. Aqui, se a coluna de seiva subir 0,3 metros
indica que a raiz está exercendo uma pressão de aproximadamente 0,03 atmosferas. Trouxe aqui um investimento para um sistema básico para medição, que é o nanômetro de coluna de água, que foi citado anteriormente. Ele é ideal para fins didáticos e experimentos mais básicos, eles, né, não é tão preciso igual outros equipamentos. Se utiliza o tubo de PVC, régua milimetrada ou trena, suporte para coluna, vedante, que pode ser parafina ou silicone, e o valor estimado é de 40 a 75 reais. E o valor em dólar, 7,60 dólares a 14,25 dólares. Aqui é um exemplo, né, de um nanômetro de coluna de água. E o investimento para um sistema mais avançado para medição. É claro que não é o sistema mais avançado, existem vários outros métodos mais avançados que o nanômetro analógico, mas eu trouxe ele para comparar com o nanômetro de coluna d'água. Ele é um pouco mais robusto, ideal para medições com maior precisão. Já entra o nanômetro analógico, né, que é um pouco mais caro, de 80 a 150 reais. Utiliza uma conexão, um tubo de silicone, a vedação, que também pode ser a parafina ou uma abraçadeira. E o total estimado para esse sistema é de 110 a 215 reais e o valor em dólar de 20,90 dólares a 40,85 dólares. Agora eu vou falar sobre a relação da pressão radicular com a disponibilidade de água no solo. Quando o solo está úmido, ou seja, com alta disponibilidade de água, essa água está mais solta, com menor tensão, e o potencial hídrico é mais alto, ou seja, mais próximo de zero. Nesse cenário, as raízes não precisam fazer tanto esforço, elas não precisam gerar uma pressão radicular muito grande, porque a água entra mais facilmente na planta. Por outro lado, quando o solo está seco, com baixa disponibilidade de água, a situação muda. A água está mais presa às partículas de solo, sob maior tensão, e o potencial hídrico é mais negativo. Aí as raízes precisam gerar uma pressão radicular maior, geralmente através de mecanismos osmóticos, para conseguir absorver essa água. Ou seja, quanto mais seco o solo, maior o esforço que a planta precisa fazer para manter a absorção do solo. Eu trouxe aqui um gráfico que relaciona a disponibilidade de água no solo e a pressão radicular de algumas culturas, né? Como algodão, trigo, soja e milho. No eixo horizontal, a gente tem o potencial hídrico do solo, que vai de 0 megapascal, indicando um solo saturado, até cerca de menos 3 megapascal, que representa um solo muito seco. Já no eixo vertical, temos a pressão radicular, ou seja, o quanto que a planta precisa empurrar para conseguir absorver essa água. O que o gráfico mostra é uma relação direta quando o solo está bem úmido, com potencial hídrico próximo de zero, a planta não precisa gerar muita pressão radicular. A água entra facilmente, né? Mas conforme o solo vai secando, ou seja, à medida que o potencial hídrico fica mais negativo, a planta precisa fazer mais esforço para puxar essa água. Ou seja, ela precisa gerar uma pressão radicular maior. Esse gráfico ele é muito importante porque mostra como que as plantas correspondem ao estresse hídrico. Ou seja, quanto mais seco o solo, mais trabalho a raiz precisa fazer para continuar absorvendo água. Aqui eu trouxe uma tabelinha, né, com relação com a disponibilidade de água no solo e a pressão, com 3 tópicos: situação do solo, resposta da raiz e observação do medidor. Em um solo muito irrigado, ocorre alta absorção de água, e a observação do medidor, o fluxo de água com pouca pressão. Solo seco, diminuição da absorção, aumento da resistência, fluxo reduzido mesmo com a alta pressão. Reidratação do solo, aumento progressivo do fluxo, recuperação do fluxo e da condutância. Aqui são as referências que eu utilizei. E muito obrigada por assistir até o final.